Por muito tempo eu sofri um grande incômodo, né? Principalmente no meu período de busca de informação, busca de caminhos para empreender. De certa forma, eu cruzei o caminho de diversos desses gurus digitais. A primeira fala que eu quero deixar aqui, e isso para mim é muito importante, é: não existe nenhum guru aqui. Eu sou o Rafa Prado e apenas isso. Não importa, muitas vezes, aquilo que a gente construiu no passado, porque se você vive de passado, significa que você não está preparado para construir uma nova história. E uma das coisas que aconteceu na minha vida, quando eu, de fato, depois que eu me vi em diversas situações de risco, sobretudo risco de vida por causa de doença, eu percebi que está na hora de acabar com aquela vida artificial, com aquela vida que você faz um monte de coisa somente pensando nos likes que você vai receber, nos leads que você vai receber ou no produto que você vai vender. E aí então, sabe o que acontece? Você fala um monte de mentira para as pessoas. Esse documentário confidencial é para falar para você que um monte de gente te fala mentira e para falar para você que talvez eu também tenha te falado mentira, mas não mais. Chegou a hora de a gente falar a verdade. E quando eu falo de falar de verdade, é falar de bastidores. É falar do processo que a gente vive, que muitas vezes é bem difícil, é árduo, mas só que poucas pessoas têm coragem de colocar a cara a bater para te falar. Esse rosto aqui já apanhou muito, sobretudo apanhou de verdade, vim lá da periferia. Inclusive, eu falo que no passado eu era um cão de briga. Talvez você esteja até vendo uma fotinho aqui com meu rosto estourado nesse exato momento. Mas não é sobre passado, lembra que eu te falei? Eu não quero ficar fazendo aquela velha jornadinha do herói, como todo mundo fala, para aí você se emocionar, então se conectar comigo e depois arrasta para cima e compra o meu produto. Esse documentário, essa fala, é para iniciar um novo movimento. Um movimento onde eu acredito que os empresários e várias outras pessoas sedentas por conhecimento estão esperando há muito tempo, que é o movimento da verdade. O tempo que a gente está vivendo é um tempo em que a gente tem sim que falar como funciona o jogo. E quando a gente fala de bastidores, é a verdadeira engrenagem do jogo. Eu quero falar para você sobre os bastidores dos negócios, os bastidores das conexões, mostrar para você como que isso tudo acontece quando você não está vendo. Tem um monte de gente que você está vendo aí, parece que tem uma vida lindíssima, mas na verdade, aqui dentro está completamente quebrado. Talvez tenha até dinheiro, mas só que aqui está completamente destruído. Eu não quero isso. E eu descobri que eu estava indo por esse mesmo caminho. Eu mostrei muitas vezes que eu estava vivendo uma vida muito feliz. Olha a chave do brinquedo aqui, ó. Vai ou não vai? Fazendo um passeiozinho. Só que eu estava emocionalmente destruído. Talvez falar isso para você, você fala: nossa, mas sério, você passou por isso? Eu não estou preocupado que isso de alguma forma possa derrubar o meu posicionamento, o posicionamento que a revista Veja colocou lá, o guru dos negócios, ou até mesmo que a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios mostrou que eu era o cara de networking do Brasil. Se para ser o guru dos negócios ou o cara de networking a gente tem que viver uma mentira para nós mesmos, então eu estou fora desse game. Eu quero viver o game verdadeiro. E eu quero que você também viva o game verdadeiro. Porque a partir do momento que você vive o game verdadeiro, você vai sim construir um caminho para a felicidade. Muita gente, às vezes, está abrindo mão de uma série de coisas agora por causa do objetivo futuro. E aí então, nesse exato momento, você não pensa nos seus filhos, não pensa na sua esposa, não pensa, na verdade, em uma série de coisas que são muito importantes. E aí então, sabe o que você faz? Você abre mão disso tudo, pensando que daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, você vai ter a vida almejada, porque é isso que venderam para você. Só que eu vou te falar uma coisa, estatisticamente, a chance de você errar ao longo do caminho, ela é gigantesca. Quero falar uma coisa, um dado do Sebrae: a cada 10 mil empreendedores que tentam fazer alguma coisa e não dão certo, apenas um retorna para tentar novamente, de 10 mil. Cara, olha só. Presta atenção numa coisa, todas as pessoas que você admira hoje, que são bilionários, multimilionários, que estão no topo, tenha certeza que eles erraram bastante. E eles tiveram uma coisa, que inclusive Harvard pesquisa e é chamado de QA, quociente de adversidade. A força que você tem para lidar com a adversidade é o que vai fazer com que você, daqui a alguns anos, daqui 10 anos, por exemplo, você atinja o topo. Só que falar isso, sabe de uma coisa? É impopular.
Quando eu mostro para você que de repente daqui em 7 dias você vai fazer milhões de reais, é muito mais fácil. Quando eu mostro para você que todo mundo consegue ser um guru na internet e vender produto, cara, é muito mais fácil. Mas eu quero te falar que, sobretudo, a internet não é para todo mundo. Sobretudo, ser uma pessoa de negócio não é para todo mundo. Mas eu quero te contar uma outra coisa. Quem disse que você tem que, de certa forma, colocar o seu rosto na internet para você bombar? Você pode fazer isso nos bastidores e nem aparecer. Quem disse que você de repente tem que ser um empresário? Você pode ser um executivo e trabalhar numa grande empresa e também ter sucesso. Mas só que eu descobri que das pessoas bem-sucedidas do mundo, eles têm um poder em comum. Das pessoas que se tornaram grandes executivos, das pessoas que se tornaram grandes empresários, eles têm um poder em comum. E é sobre esse verdadeiro poder que eu quero te falar. E é um verdadeiro poder que é milenar, desde o tempo, sobretudo, de Jesus. Olha isso que eu estou te falando. Desde o tempo em que as pessoas começaram a se relacionar. Relacionamento é o verdadeiro poder. Você criar conexões é o verdadeiro poder. Aliás, eu posso falar para você que a verdadeira estratégia anticrise no momento que a gente está vivendo é você saber como se conectar com pessoas, como influenciar pessoas, como de fato você vai usar isso que eu considero o maior poder de todos os tempos. Seja muito bem-vindo ao meu documentário, O Maior Poder de Todos os Tempos. Eu sou um cara completamente desapegado do passado, mas, apesar disso, eu quero te contar a minha história. Talvez a minha história tenha alguma coisa em comum a você. E isso eu te falo porque eu não tenho sangue azul, eu não nasci em berço de ouro, e eu acredito que a gente está falando de 99% do nosso país. Então, muito provavelmente, se eu conseguir chegar em algum lugar, por exemplo, nessas revistas que eu já te falei, eu tenho certeza que você também pode. Porque provavelmente, nesse exato momento, ou você saiu de alguma coisa parecida da onde eu saí, ou de repente você também está enfrentando agora algum nível alto de dificuldade por causa da crise que a gente está vivendo. Se você não está enfrentando dificuldade, se você não tem interesse na minha história, se de repente você acha que isso não é benchmark para você, tá tudo bem também. Você pode avançar esse vídeo e ir um pouquinho mais para frente. Mas eu te convido a assistir essa história. De repente você vai se identificar com o que eu tenho para mostrar para você. Que é o quê? A trajetória que me trouxe até aqui para falar hoje com você. Eu nasci numa cidade chamada Santo André, na região do Grande ABC Paulista, só que eu não morei em Santo André. Tem algumas coisas interessantes que eu acho que vale a pena compartilhar. Eu, na verdade, fui adotado por uma família que vivia na periferia de Mauá. E quando eu falo periferia, eu estou te falando que eu vim do meio da favela. Eu não tenho a mínima vergonha de falar isso, não tenho a mínima restrição de falar isso. Justamente porque foi um período de muito aprendizado. E o aprendizado que eu te falo é o aprendizado de vida. Tá? Como eu te falei, eu não vim de berço de ouro, pelo contrário, só que eu tive uma coisa muito forte. Ser filho adotivo para mim me trouxe muita força, porque eu me sentia amado. Eu sentia que tinha pessoas ali que queriam cuidar de mim. E talvez esse sentimento foi um dos sentimentos que, de certa forma, me direcionaram para eu fazer a coisa certa. E por que fazer a coisa certa? Para você ter ideia, quando eu tinha 13 anos, um amigo nosso morreu com um tiro de 12 no peito da escola, na quermesse, cara. E por que ele morreu? Porque o irmão era traficante, o pai era traficante, então mataram o irmão mais velho, mataram o pai dele e até então mataram esse jovem guri de 13 anos. Acontece que o ambiente que eu vivia era sim um ambiente hostil. Eu tive contato com droga muito cedo, eu tive contato com essas pessoas que hoje se vinculam ao crime muito cedo, só que eu não tinha preconceito dessas pessoas. Eu até entendia por que essas pessoas, de certa forma, tomavam aquelas decisões. Muitas dessas pessoas sequer tinham porta de saída e, de alguma forma, eu estava envolvido com aquilo tudo. Só que mesmo estando envolvido com aquilo tudo, eu queria alguma coisa diferente para mim. Por que eu queria alguma coisa diferente para mim? Quando esse meu amigo morreu muito jovem, eu falei, cara, eu não quero morrer jovem, eu quero viver. Eu quero, de certa forma, dar orgulho para os meus pais, porque se os meus pais me adotaram, significa que, na verdade, eu tenho que retribuir alguma coisa para eles. E aí eu quero te contar uma coisa.
Da onde eu vim, eu tinha raiva das pessoas que tinham dinheiro. E por que eu tinha raiva das pessoas que eu tinha dinheiro? Porque eu não acreditava que eu poderia ter. Eu não acreditava que um dia eu poderia romper o status quo, aquela vida, digamos assim, que eu tinha. Até porque eu não tinha referências, as pessoas que eu conhecia não tinham rompido, digamos assim, a barreira do comum. Eu falo hoje, eu chamo hoje de Vale dos Comuns. A maior parte das pessoas que vivem no Brasil, estou te falando de 97% das pessoas, cara, elas não conseguem ganhar mais do que R$ 4.000. Isso é o Vale dos Comuns. Pessoas que muitas vezes trabalham arduamente todos os dias, só que elas não conseguem muitas vezes encontrar até mesmo a independência financeira. Olha só, isso foi a vida, sabe de quem? Do meu pai. Meu pai, ele era metalúrgico, ele nunca ganhou mais do que R$ 3.000. E infelizmente, ou felizmente, digamos assim, mesmo não ganhando mais do que R$ 3.000, ele conseguia cuidar da família. Ele conseguia cuidar de mim, conseguia cuidar da minha mãe, que era dona de casa, ele conseguia cuidar de todo mundo. E da forma que ele entendia o mundo, ele tentava passar. Eu considero meu pai um empreendedor, sabe? Meu pai, de alguma forma, ele sempre trouxe valores para mim. E uma coisa que eu quero te falar é o seguinte: os gurus do negócio, digamos assim, são cheios de falar, não, você tem que ser empresário e somente assim você vai ser feliz. Meu amigo, qual que é o sentido real de felicidade para você? Uma coisa que eu entendi, e eu entendi a partir do meu pai ele era um cara muito esforçado, ele era um cara feliz, e a felicidade dele estava no quê? Em prover para a família, para mim e para minha mãe. E uma coisa que eu percebi é o seguinte: o caminho certo ele existe desde que você acha que ele é certo para você. A única coisa que você tem que fazer é um upgrade na sua forma de enxergar o mundo. Lembra que eu tinha raiva das pessoas que tinham dinheiro? Pois é. Sabe quando que veio esse upgrade para mim? Eu não sei se você viveu essa mesma coisa, mas quando eu passei na Universidade de São Paulo, USP, Universidade Pública, tá? E eu só passei nela porque eu tinha colocado como meta que se eu não passasse numa universidade pública, eu não ia conseguir estudar. Afinal, na época, uma faculdade, por exemplo, de engenharia, custava em torno de R$ 1.500. Lembra que eu te falei? Meu pai não ganhava mais do que R$ 3.000. E, inclusive, o meu primeiro emprego, para você ter ideia, eu ganhei R$ 300,98. Apenas isso. Cara, como que eu ia produzir dinheiro para pagar uma faculdade? Então, eu tinha que passar na faculdade pública. Só que eu quero te contar uma coisa. Eu, de todos os meus amigos, fui o único cara que passou numa universidade pública, cara. Não foi fácil. Eu prestei a primeira vez, não passei, fui passar na segunda vez. Só que eu fiquei muito contente, muito feliz, porque era um objetivo de vida aquilo. E aquilo, de certa forma, também era um presente que eu queria dar para minha mãe. E por que eu queria dar esse presente? Porque quando eu tinha 13 anos, eu lembro que eu fui numa festa da família, uma tia virou para mim, olhou para o meu tênis e falou assim: nossa, a situação da sua família está melhorando, né? Porque você tem até um tênis novo agora. A gente era a parte mais humilde, digamos assim, menos bem provido financeiramente da família. E acontece que não era comum eu trocar de tênis ou trocar de roupa todos os anos. Eu vivi isso, cara. Eu vivi isso. Não era comum para mim. Quando a minha tia falou daquela forma, me desprezando de certa forma, eu fiquei muito mal. E quando a gente voltou para casa, eu perguntei para minha mãe: mãe, qual que é a melhor faculdade que existe? Ela falou para mim, Universidade de São Paulo. Então aquilo, quando eu passei na USP, foi um presente para ela. E esse presente para ela foi para provar para ela que eu era capaz de conquistar coisas. Foi muito gratificante quando eu passei. Só que, ao mesmo tempo, foi muito doloroso. Sabe por quê? Porque alguns dos meus amigos daquele período, eles olharam para mim e começaram a falar: ixi, mano, agora tu é playboy. Sabe de uma coisa? Eu tinha bolsa alimentação, eu tinha bolsa transporte para conseguir chegar lá. Eu levava 2h30, tá? Para conseguir chegar na faculdade, levava outras 2 horas para voltar para casa. Naquela época, inclusive, eu trabalhava, tá? Olha só, mas eu era playboy. Sabe o que significa ser playboy, meu amigo? Eu percebi que as pessoas, elas rejeitam aquilo que elas não podem atingir. Aquilo ali me despertou uma coisa que foi, novamente, um sentimento que eu já tinha entrado em contato quando minha tia falou para mim daquele jeito, quando meu amigo tinha morrido por causa do traficante, quando eu tomei algumas primeiras decisões. Sabe qual que foi? O sentimento da raiva. Uma das coisas que talvez um monte de gente aqui não fale para você porque tem vergonha de assumir, a raiva foi o meu maior motivador para que eu atingisse coisas. E aí eu quero te dar uma primeira liberdade. Essa primeira liberdade é o seguinte: as pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes, por mais que elas falem que elas se preocupam com você, elas se preocupam com o umbigo delas. Elas estão um pouco se linchando para você. E se você for melhor do que elas, porque você é sim melhor do que um monte de gente, essa coisa da equalidade, me desculpa, querido, eu não concordo. Um monte de gente fala: não, todo mundo é igual, todo mundo não sei o quê. As pessoas não são iguais. As pessoas também não têm condições iguais.
Enquanto você não perceber que você não é igual e que inclusive o mundo aí fora está tentando normalizar você para que você seja, na verdade, gado, para que você seja a massa de manobra, para que você seja mais um na estatística dos 97%, que inclusive todo santo dia tem que acordar na mesma hora, trabalhar pra cacete e nunca ter absolutamente nada. Cara, eu me vi naquela época daquele jeito. Só que hoje eu não me vejo mais assim, porque eu tive que tomar decisões. E a primeira decisão que eu tomei, e que eu percebi que você também tem que tomar, é que, cara, na boa, seja positivamente egoísta. Sabe o que significa isso? Significa que você tem o livre direito de tomar decisões olhando para você. Porque enquanto você não melhorar a sua vida, você não vai melhorar a vida de absolutamente ninguém. E saiba que a maior parte das pessoas, elas estão um pouco se linchando para você. E isso se conecta do porquê que eu estou aqui na internet hoje. Isso se conecta por que eu estou fazendo esses bastidores, revelando para você alguns dos bastidores da minha vida para você. Justamente porque muita gente, às vezes, elas têm medo de te contar a realidade, de contar a fragilidade que elas também, de certa forma, vivenciaram ou vivenciam até hoje. A quantidade de guru de internet que eu vejo que fala que é antifrágil, que nada abala, que não tem medo, que não tem isso, que não tem aquilo, ela é tamanha, mas só que ela é tão mentirosa, tão mentirosa. Eu quero te contar uma coisa, até hoje, apesar do sucesso que eu já atingi, cara, eu choro, eu tenho problemas, eu cometo erros, eu não tenho vergonha disso, sabe por quê? Porque isso é ser humano. Uma das coisas que eu percebi que aconteceu ao longo do tempo, aqui na internet, principalmente, é o que? As pessoas deixaram de ser humanas, a maior parte das pessoas são extremamente artificiais, porque de alguma forma é popular ser artificial, é popular você mostrar o Rolex, a Porsche ou qualquer outra coisa, os bens materiais. Só que é impopular quando você mostra a fragilidade e você mostra quem é você, quando você dá a sua cara a bater. O que a gente tem visto hoje de movimento é exatamente isso. Ninguém quer de fato talvez te mostrar o caminho, mostrando como essas pessoas, como que ele errou. Eu estou disposto a mostrar para você o tanto que eu errei, para chegar até aqui. Sabe por quê? Porque aqui no Brasil a gente vive uma coisa que é a verdadeira cultura ao fracasso. Enquanto você continuar cultuando o fracasso, que é o quê? Ter medo de errar e, sobretudo, aplaudir e tirar sarro de quem erra, aplaudir negativamente pelas costas, sabe? Vem lá com uma faca, nossa, você viu que ele quebrou, nossa, você viu que ele se fudeu, eu falei que não ia dar certo. Meu amigo, sai fora dessa vibração, sabe por quê? Porque eu tive um monte de gente, um monte de algozes ao longo do meu tempo, que quando eu cometi erros, iam lá e falavam, olha, eu falei pra você que ele não ia dar certo, mas caralho, como que eu vou dar certo sendo que não existe uma escola mostrando pra você qual que é o caminho de empreender? Eu sei que talvez você passe a mesma dor. Na crise que a gente está vivendo, a coisa que eu mais detesto é o quê? Um monte de empresário de fato está quebrando. Só que sabe que nem sempre é culpa desse empresário. A geração coach que vive hoje, né, que a gente de certa forma está acostumado a ouvir, todo mundo sempre tem uma solução. Não, você errou por causa disso, por causa daquilo. Meu amigo, se você estudar um pouquinho de administração, um pouquinho de teoria da administração, você vai entender que existe sistema aberto e sistema fechado. Sabe o que isso significa? Significa uma coisa muito simples. Tem um monte de coisa que depende de você dentro da sua empresa. A sua empresa faz parte de um sistema. Só que no ambiente fechado, ou seja, com os seus funcionários, com logística, com as suas vendas e tudo mais, isso depende de você. Porém, você estando inserido dentro de um ambiente macroeconômico que é o tal sistema aberto, significa uma coisa muito simples. Talvez a quebra do seu país, talvez uma pandemia, talvez uma crise externa pode quebrar a sua economia. E olha só que interessante, eu por muito tempo tive uma empresa de eventos. O que está acontecendo com os eventos no momento que a gente está vivendo agora? Os eventos acontecem como aconteciam anteriormente? A resposta é não. E aí eu te pergunto, será que é apenas incompetência dos maiores empresários do Brasil e do mundo não estarem conseguindo fazer eventos? A única incompetência do dono, quando você está de fato dentro de um ambiente aberto, é o quê? Cara, o seu apego a não conseguir se renovar. Da mesma forma que eu, olhando para minha história, fui lá na minha timeline, bum, apaguei tudo. Por que eu apaguei tudo? Cara, eu vou ficar vivendo de passado. O tempo todo a gente tem que construir uma história nova. É muito legal viver de passado, mas as pessoas que vivem de passado, elas só vivem apenas do passado justamente porque elas não acreditam que pode criar uma história no presente melhor do que as histórias que elas já criaram. Eu não. Eu simplesmente me motivo pelas histórias do passado, mas eu quero sempre criar uma história nova.
quero criar uma história nova, pavimentando uma estrada, olhando para os erros que eu cometi, para conseguir acertar. E é por isso que eu falo para você, tem um monte de gente nesse exato momento que passou dificuldade, que foi demitido, que está quebrado, está fudido. Só que essas pessoas, na verdade, a única coisa que elas têm que entender é que isso faz parte do jogo. Só que dentro desse jogo, o jogo dos bastidores, meu querido, eu quero te falar uma coisa. Muito mais do que você querer apenas atingir o objetivo futuro, você a partir de hoje vai ter que começar a aproveitar e viver com o maior prazer do mundo o percurso. Porque se você aprender com o percurso e entender com um percurso, digamos assim, que você pode ser feliz antes de atingir o seu objetivo, as coisas começam a mudar para você. E uma das coisas que eu entendi ao longo da minha vida que me fizeram ter muito sucesso e que também me fizeram ter fracasso foi exatamente em não valorizar o percurso e viver de uma coisa que é o quê? De status e posicionamento. Hoje eu estou falando a real para você porque eu não tenho mais o ego que eu tinha no passado de ficar de repente mantendo a pompa e não te falar a verdade. Nesses 10 anos de mercado eu aprendi uma coisa: cuidado com as brigas que você compra com pessoas de propósito. Vocês ficarão no mercado 10 anos, 20, 30 anos convivendo. O ódio e as malfeitorias que você faz contra as pessoas, nada mais, nada menos que se tornarão combustível para que a chama delas se inflame ainda mais. A minha inocência foi algumas vezes violada pela mentira, pela inveja, pela raiva. Pessoas que muitas vezes se camuflaram como amigos e sócios, justamente para que conseguissem beber um pouco também do status e posicionamento. Algumas dessas pessoas chegaram até mesmo no topo do mercado, mas não queriam dividir esse topo. Eles queriam apenas o topo para eles. E sabe por que eu não tenho vergonha de te contar isso? Justamente porque eu percebi que grandes empresários também passaram pela mesma coisa. Tem um detalhe entre as pessoas que fazem isso de uma forma incorreta e as pessoas que fazem isso porque faz parte do processo de aprendizado. As pessoas que fazem isso por parte do aprendizado, elas não escolheram errar. Todas as vezes que eu errei, muitas vezes, quando eu quebrei empresa, não quebrei só uma empresa, já quebrei mais do que uma empresa. Cara, eu não acordei de manhã, hoje eu vou quebrar a minha empresa e deixar todo mundo ferrado. Em sã consciência isso não existe. Uma coisa que eu quero te mostrar, você vai viver uma série de coisas muito difíceis quando você decidir ser outlier. As pessoas que romperam a barreira, elas vão caminhar sim, um caminho às vezes muito solitário, um caminho muito difícil, só que esse caminho ele vale muito a pena. Ele vale muito a pena porque na verdade é um desafio ao potencial humano. Você tem mais potencial do que você imagina. O Tony Robbins ele fala uma coisa que eu acho muito legal, né? Ele fala que, por que será que as pessoas boas muitas vezes se ferram? Você conhece pessoas boas, genuinamente boas, mas está ferrado, nunca consegue encontrar felicidade, está ferrado no trabalho. Conhece isso? Pois é. Pessoas boas têm resultados medíocres. Pessoas ótimas têm resultados bons. Mas se você quer de fato ter resultados acima da média, você tem que ser outlier. Você tem que destoar da média para você de fato ter resultados ótimos. Não basta ser bom. Não basta ser bom. Só que tem uma coisa, existe uma gravidade negativa, uma pressão, digamos assim, que impede às vezes de você conseguir de fato ser bom. E essa é sobre isso que você tem que romper. Essa gravidade, essa energia negativa, digamos assim, você tem que romper sobretudo a partir das suas conexões. Uma das coisas que eu percebi é que existe algo milenar utilizado pelas pessoas mais poderosas do mundo e que fizeram com que essas pessoas poderosas se permanecessem, digamos assim, no poder por muito tempo, às vezes por gerações, que é o quê? O verdadeiro poder está na sua habilidade e na sua capacidade de manter conexões estratégicas. E uma das coisas que é muito importante você entender é que, pensa só nos maiores líderes das nações pelo mundo, pensa nos Estados Unidos, pensa na Europa, pensa até mesmo na Ásia. Você vai perceber que essas nações são lideradas por pessoas muito, mas muito bem conectadas, pessoas muito, mas muito boas em comunicação. Por quê? Porque é a comunicação e é a conexão que move o mundo. Justamente porque é a partir disso que você consegue exercer influência sobre as pessoas. Hoje,
A maior parte dos pensamentos que você tem porque de alguma forma você foi influenciado. Você foi influenciado por livros, por pessoas, pela mídia. Então alguém está sob influência de você, alguém tem poder sobre você. Está na hora de você virar esse jogo. Está na hora de você virar esse jogo, isso é real. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu já tive todos os tipos de experiência que você imagina, eu acredito. E uma delas foi quando eu estava na Itália, em um castelo, numa festa, onde só tinha bilionários. Eu estava com Kevin Harrington nessa festa. E quando eu estava sentado na mesa com o Kevin, era o casamento de um judeu, amigo nosso também, multimilionário. Eu estava nessa mesa, tinha uma outra pessoa, essa outra pessoa que estava do meu lado começou a conversar comigo. Ela conversando comigo, ela de repente começa a falar um monte de coisa do Brasil, que tinha interesse no Brasil, de investir no agronegócio no Brasil. No dia seguinte, o Kevin vira e fala para mim o seguinte: Rafa, você sabe com quem eu estava conversando? Eu falei, cara, não. Quem que era essa pessoa? Aí ele virou para mim e falou, poxa, muito legal que vocês se conectaram. Esse é um dos maiores investidores da Europa, é um multibilionário europeu. Eu lembro isso como se fosse hoje, é muito engraçado porque foi nessa festa que me deu um clique. E esse clique que me deu é uma frase que eu, de certa forma, uso como mantra. Em uma festa de bilionários, corre o risco de você ser um. Sabe o que significa isso? Significa que muitas vezes somente você vai se excluir da roda porque você não se sente pertencente. Da mesma forma que somente você pode fechar o ouvido porque você está excluindo alguém da roda, como eu falei, o porteiro, porque você acha que ele não tem nada para te ensinar, porque você já é foda pra caralho. Meu querido, na verdade, uma coisa que você tem que entender, e é uma coisa que eu entendi e que fez completa diferença para que eu conseguisse ter relacionamento e também conexões duradouras, é que a gente está em constante aprendizado. Não existe, você não chegou ainda no topo, porque não existe topo. Uma coisa que eu entendi quando eu fiz um livro best-seller chamado 100 graus. 99 graus, a água está muito quente, o único grau, ela muda de estado. E uma coisa que eu entendi é o seguinte, imagina alguns triângulos, beleza? Tem um triângulo base. Quando você chegar no topo desse triângulo, entenda que é a base do próximo. É a base do próximo, é a base do próximo. Cara, não existe fim, a evolução não existe fim, não existe fim para aprendizado. E a mesma coisa para relacionamento. Por que networking de fato vale mais do que dinheiro? Networking vale mais do que dinheiro porque a partir do momento que você começa a se conectar com pessoas estratégicas, a sua vida ela corre mais rápido. Networking igual a atalho de tempo. Networking igual a informações privilegiadas para tomada de decisão. Networking igual a caneta para assinar um contrato maior para você. Você, hoje, para você ser um polvo, para você ter muitas vezes pessoas validando você, vendendo você, você tem que ter uma coisa que é crucial, que antecede o ato do networking, que é se melhorar como pessoa, melhorar as suas habilidades interpessoais, melhorar o seu poder de conexão. Se você não fazer isso, basicamente você não vai conseguir se conectar com os maiores caras do mundo. Antes de você pensar em se conectar, você tem que estar preparado. Tem aquele negócio, né, da velha frase da sorte. Quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho sorte. É a mesma coisa. De repente, você está com o Carlos Wizard aqui do seu lado. Você acha que você está preparado para trocar ideia com ele? Você está preparado hoje para apresentar alguma coisa para ele? Você está preparado? Eu digo, interpessoalmente. Como que está o seu magnetismo pessoal? Como que você olha para essa pessoa? Aonde que você toca? O que você fala para ela? Qual que é a primeira frase? Sabe por que eu estou te provocando? Porque eu lembro do dia que eu estava em Harvard, e lá em Harvard eu vi o Jorge Paulo Lemann sentado, eu nunca tinha falado com ele, nunca. Tava o Christian Barbosa, senhor do tempo, grande amigo, e o Anderson Cavalcante, sócio do Flávio Augusto, fundador da Buzz. E eu virei para eles e falei o seguinte, eu vou chegar no Jorge Paulo e vou fazer ele dar risada. Os dois olharam pra mim e falaram, Rafa, você é maluco, né? Como assim você vai fazer isso? Eu falei, eu vou fazer isso, porque, poxa vida, eu não quero ser mais um. E aí então, tava o Jorge lá sentado, na hora que ele levantou, tinha um armário, que era o segurança dele atrás dele, eu emparelhei com ele, olhei pra ele, ele olhou pra mim, eu falei meia dúzia de palavras, ele olhou assim, meio que começou a dar risada, a gente começou a falar. Nesse exato momento você deve estar perguntando para mim, mas caramba, como que você fez o homem rir? Olha só que engraçado.
Quando eu falo do Jorge Paulo Lemann, para muitas pessoas, imagina que ele está ali, todo mundo ia chegar, ô, senhor Jorge, tudo bem, e pegar a mão daquele formalismo e tudo mais. Talvez você corra o risco de não ser natural, genuinamente natural. Uma coisa que eu aprendi sobre conexão é, quanto mais você for você e mais ter a capacidade de fazer a sua energia contaminar a outra pessoa positivamente, mais essa pessoa ela vai voltar para você também de forma positiva e estabelecer uma coisa chamada rapport. O que é estabelecer rapport? É como se fosse o estabelecimento de afinidade. Primeira coisa que eu fiz, no momento que eu olhei para ele, estabeleci contato visual. Olho com olho, tá? Cara, como que você vai falar com alguém se você não está olhando nos olhos dessa pessoa? Não passa confiança. E o contato visual foi numa distância segura, porque ele estava com segurança, não fui invasivo, eu já não fui tocando nele. Pior coisa do mundo é o seguinte, tem uma pessoa que você quer falar, você chega pelas costas dela, pega nela aqui, ou não sei o quê. Cara, não existe, você não pode fazer isso. Por quê? Porque é invasivo. Você tem que saber gerenciar o espaço das pessoas. Gerenciei o espaço, contato visual. Primeira coisa que eu fiz, sorriso. No momento que eu ri, existe uma coisa que se chama espelhamento. As pessoas elas tendem a espelhar a energia dominante. Naquele momento, então, bum, técnica do espelhamento. Sorri, ele também olhou e permaneceu. Ele não riu ainda. E aí eu vou te ensinar uma técnica aqui, que eu chamo de técnica do absurdo. O que é a técnica do absurdo? Você tem 66% de chance de dar certo versus 33% de risco de, na verdade, você tomar um não. Você vai falar alguma coisa engraçada ou, de repente, algum absurdo, de fato, uma hipérbole, que a pessoa vai sacar que é uma piada, e nesse exato momento são 3 reações possíveis. A primeira reação, ela vai rir. A segunda reação, ela vai rejeitar, ela não vai gostar, e ela vai continuar andando e ela vai te ignorar. A terceira reação é, ela vai falar, fala mais, deixa eu entender o que está acontecendo. Estávamos vindo, contato visual, ri, e naquele exato momento eu falei para ele, Jorge, eu estou com 1 bilhão para investir nos seus negócios. Naquele exato momento ele virou e deu uma risada do tipo, meu, que besteira é essa que você está falando? E naquele exato momento eu virei e emendei a segunda fala, que foi, meu querido, eu sou muito amigo da Patrícia, eu sei que você é mentor dela, e naquele exato momento ele virou para mim e falou o seguinte, Patrícia é uma querida. Aí eu usei uma outra estratégia, que é o quê? A estratégia da pessoa em comum. Quando você fala de uma pessoa em comum, ou foi recomendado por uma pessoa em comum, você entra numa zona de convívio. Essa zona de convívio, ela traz como se você já fosse também parte da família, ou também fosse um amigo. Isso gera, na verdade, um gatilho de oxitocina. Justamente porque a pessoa, ela lembra de uma pessoa querida, tá? Nesse exato momento, então, a guarda baixou, a gente ficou 20 minutos conversando. Mas, Rafa, como que é possível? Como que você aprendeu isso tudo? Cara, eu te falo, nesses últimos 10 anos de mercado, tudo que você entende sobre comunicação verbal, comunicação não verbal, habilidade interpessoal, sobretudo influência e persuasão, eu estudei com alguns dos maiores do mundo. Eu estudei com o Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street. Eu estudei com o George Ross, que inclusive por 40 anos foi o braço direito e advogado do Donald Trump. Eu estudei com Robert Cialdini. Inclusive, eu acredito que até hoje eu sou o único certificado do Cialdini no Brasil. Eu estudei com alguns dos maiores homens persuasivos do Brasil. O próprio Ricardo Bellino foi sócio do Donald Trump. Então, eu comecei a conviver em ambientes de negócios com algumas das pessoas mais persuasivas do Brasil e de fora do Brasil. E, inclusive, eu comecei a vencer barreiras. Comecei a vencer a minha ansiedade de aproximação. O que é a ansiedade de aproximação? Você já sentiu alguma vez aquela sensação da mão ficar fria, você com medo quando tem que fazer uma coisa de grande responsabilidade? Pois é, tem técnica para você vencer isso. E eu te falo, eu nem sempre fui assim, mas eu fui treinado para ser assim, isso é treinável. Existe, de fato, um método, um caminho, sobretudo científico, que mostra para as pessoas como isso é possível. E uma das coisas que eu quero fazer, a partir daqui, a partir dessa série, a partir desse documentário, é começar a te mostrar como que pessoas comuns, de fato, começaram a se tornar pessoas influentes. Como que pessoas comuns saíram do zero, assim como eu saí da favela. E de repente eu estava sentado num castelo com vários bilionários. Como que eu fui parar, por exemplo, na comitiva do presidente. Como que eu fui selecionado, por exemplo, por G20 para representar os jovens empreendedores do Brasil no exterior. Como que isso é possível para alguém que veio tão de baixo? Se isso foi possível para mim, por que isso não seria possível para você?
A grande questão é o seguinte, não tem por que a gente ficar escondendo ouro, não tem por que a gente ficar com medo de falar a verdade, não tem por que a gente ficar com medo também de falar os desafios que a gente passa. O meu valor de vida não é medido pelos meus erros, mas sim pelos meus acertos e por aquilo que eu faço pela minha nação e pelas pessoas. Você tem noção quantos Neymars não foram descobertos, mesmo sendo tão bons quanto ele, na idade que ele tinha? Tem muita gente com grande capacidade e que não tiveram os relacionamentos certos, ou o padrinho certo, ou o olheiro correto, para conseguir fazer com que essa pessoa chegasse no topo. Infelizmente, essas pessoas ainda não foram encontradas. Eu preciso que você aprenda a melhorar a sua comunicação, a sua capacidade de relacionamento com as pessoas, porque é isso que vai fazer você conseguir chegar em voos muito e muito mais altos. E quando eu falo de voos mais altos, a única coisa que eu quero é que você viva as mesmas coisas que eu vivi. Eu quero que você encontre pessoas que você admira e possa se tornar amigo dessas pessoas, possa brincar com essas pessoas. Assim como quando eu encontrei Sir Richard Branson. Quando eu trouxe ele para o Brasil, eu consegui estabelecer conexão verdadeira com ele, justamente porque eu não me senti intimidado pelo fato de ele ser um multibilionário global. Dominar a arte da comunicação, se autoconhecer, se conectar com a sua essência é essencial para fenômenos como esse aconteçam. E acontece que essa história do Richard não foi a primeira vez e nem será a última vez que isso aconteceu na minha vida. Para você ter ideia, no dia que eu conheci a Randy Zuckerberg, irmã do fundador do Facebook, no final daquela noite eu estava fumando charuto com ela e com o bilionário Kevin Harrington. Você tem que entender que isso também é possível para você. E o que é possível? Se tornar amigo das pessoas que você admira, das pessoas que outrora eram seus mentores. O Perry Belcher, por exemplo, é um dos caras que se tornou um dos meus melhores amigos. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu fico na casa dele. Ele é sócio do Ryan Dice. Ambos já jantaram na minha casa. Assim como o Robert Cialdini, por exemplo. Foi gratificante trazer o Robert Cialdini para jantar na minha casa e até hoje a gente manter contato. Eu quero que você tenha relações reais com as pessoas. Chega nesse negócio de internet, fotinho pra cá, fotinho pra lá, sendo que você nunca sequer tomou um café com essa pessoa. Isso não é relacionamento, isso não passa autoridade, isso não gera posicionamento. Você não precisa desse posicionamento. O que você precisa é relações reais que vão durar pelos próximos 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, porque é nesse momento que as pessoas vão ter mais confiança em você e você vai conseguir de fato fazer negócios com elas. É nesse momento que você vai conseguir frutificar as conexões que você está gerando. Se você estiver disposto a investir o seu tempo, a dedicar, a executar uma série de coisas que eu quero passar para você, uma série de coisas que inclusive eu falei para você, se você tiver de coração aberto à mudança, eu tenho certeza que a gente vai se dar muito bem. Porque a única coisa que a gente precisa é isso. Não existe resultado sem trabalho árduo. A única coisa que leva ao verdadeiro sucesso é a gente melhorar nós mesmos a cada dia. É a velha história dos 100 graus. Se você melhorar um único grau a cada dia, meu amigo, você vai ter basicamente um ano completamente diferente. Tenha paciência com você, tenha paciência com os seus resultados. É a paciência que abre caminhos, é a paciência que solidifica os resultados. Lembra que eu falei para você que meu primeiro salário foi R$ 300,98? Pois é. Esse primeiro emprego, ele aconteceu na Wizard Idiomas. Esse foi meu primeiro emprego. E aí, curiosamente, a franqueadora Master, ela ganhou um prêmio e a gente foi até Campinas conhecer o fundador da rede, Carlos Wizard Martins. Quando eu tinha 16 anos, eu apertei a mão do bilionário Carlos Wizard. Só que naquele momento eu não tinha admiração por ele. Aliás, eu até pensei, cara, é esse o cara que, de certa forma, me paga apenas R$ 300,98. Lembra? Pensamento de escassez. Eu ainda não era um criador, eu ainda não era líder da minha própria vida. Só que uma coisa interessante aconteceu. 10 anos à frente, eu me tornei parceiro de negócio dele. Olha só, 10 anos pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Lembra que eu te falei? Ninguém te ensinou como empreender, então é inevitável que você cometa erros.
Uma coisa que eu quero que você faça é, lembra que eu te falei, seja positivamente egoísta e agora tenha a escuta seletiva. Está na hora de você fechar os ouvidos e parar de ouvir as pessoas que nada te agregam e que muitas vezes te colocam para baixo. Justamente porque, como que você vai ouvir conselho de uma pessoa que ainda não atingiu as coisas que você gostaria de atingir? E eu cometi erros justamente porque, em dado momento da minha vida, eu me baseei em pessoas que não tinham experiência, mas ensinavam coisas aí pela internet. Pois é, e tem um monte dessas pessoas hoje em dia. Sabe por quê que tem essas pessoas? Porque, de novo, lembra aquele negócio do papo doce? Existe o papo popular e o papo impopular. Isso tudo que eu estou te falando é extremamente impopular, mas eu resolvi ser impopular. Ser impopular e te mostrar algumas coisas. Sobretudo como eu poderia estar aqui te mostrando e falando apenas dos meus resultados. Olha só como eu me conectei com o Richard Branson, como eu me conectei com o Gary Vee, como eu trouxe todos esses caras para o Brasil, como que eu fiz o maior evento do meu tempo, quando as pessoas nem faziam evento com gringos, como eu trouxe o Robert Cialdini para o Brasil, enfim. Eu mudei o mercado no meu tempo, eu mudei o mercado de eventos no meu tempo, só que esse mercado, ele desapareceu, ele não é mais da mesma forma. Fiz lançamentos multimilionários dentro do mercado. Só que, olha que engraçado, com um grande poder, grandes responsabilidades acontecem. Se você está se baseando numa linha que muitas vezes não te ensina como de fato ser empresário, e é isso que nos últimos anos eu comecei a buscar de fato, eu te falo, você vai cometer erros. Na greve dos caminhoneiros, meu querido, eu estava trazendo para o Brasil Kevin Harrington, do Shark Tank Internacional. Ele veio para cá, junto do Tom Ziegler, filho do Zig Ziglar. Dois caras que são sumidades disparadas no mundo, tá? Só que olha só que engraçado, naquela semana, na quarta-feira, os aeroportos fecharam. Sabe por que os aeroportos fecharam? Por causa que acabou o combustível para os aviões. Olha que legal. No momento que os aeroportos fecharam, tinha um evento no final de semana, que era um evento milionário. O que aconteceu? Nem 50% do grupo foi. Eu amanheci a semana seguinte, meu amigo, com toneladas de pessoas. Cara, vou ter que cancelar, o mercado está muito difícil. Blum! Reembolso em massa, pessoas cancelando o programa. Aí eu falei, cara, eu tenho que aguentar. Doeu. E por que doeu? Porque, cara, não sei se você sabe, mas os eventos que eu faço, cada um custa 3 milhões de reais, 4 milhões de reais. Meu amigo, é bastante dinheiro. E aí eu te falo o seguinte, minha esperança, em agosto vai ter o próximo evento. Só que em agosto, então, eu vou recuperar esse prejuízo e as coisas vão andar. E aí o que acontece? Vindo outro gringo. Detalhe, quando eu comecei o mercado de eventos, cara, contratado, digamos assim, alguns palestrantes internacionais, sobretudo, custava em torno de $2,40 o dólar. Em meados de 2018, o dólar já tinha passado de R$4. Imagina só, isso significa uma coisa muito simples, o custo do seu evento ele aumenta somente por causa do seu risco país, porque em meados de 2015 começou uma crise absurda, 2016, 2017 o país entrou em recessão. Agosto, o evento que ia me salvar, maravilha. 30 dias antes do evento toca o telefone, o gringo querendo falar comigo. Legal, e aí, tudo certo pro nosso evento? Ele pega e fala, Rafa, você vai ter que cancelar o evento. Eu falo, como assim? Você vai ter que cancelar o evento, porque eu tenho uma notícia dura para te dar. Eu falei, cara, se cancelar o evento, bicho, você vai me quebrar. Não posso cancelar o evento, eu já tive problema no evento anterior por causa da crise dos caminhoneiros. Como assim vou ter que cancelar? Rafa, eu estou com câncer. Naquele momento, meu chão caiu. E por que meu chão caiu? Porque, poxa, eu precisava daquele evento para de novo ter giro. Uma coisa que as pessoas não entendem é o seguinte, tá? Quando você fala de empreender, existe um processo natural, se você quer atingir grandes resultados, que se chama alavancagem. O que é a alavancagem? A alavancagem é, você, de certa forma, conta com o dinheiro futuro que está vindo e você faz um alto investimento para, de certa forma, bancar o ecossistema. Nem sempre tudo que você faz vai dar certo, por melhor que você seja. Nem sempre. E você tem que estar preparado para lidar com a adversidade. Eu ainda estava preparado para lidar com a adversidade. Porém, eu não estava preparado para lidar com duas adversidades, uma na sequência da outra. Eu não estava sendo de fato empresário. Porque se eu fosse de fato empresário, eu teria mais estrutura, eu teria uma administração financeira muito melhor. Eu estava ainda num processo de treinamento.
Presta atenção no que eu estou te falando. Tem um monte de gente que explodiu ontem, digamos assim, na internet e hoje, de certa forma, acha que é um puta de um empresário porque conseguiu fazer um lançamento de R$1 milhão. A coisa que não te contam, meu querido, aqui tem um monte de gente fazendo R$1 milhão e investindo 900 mil e basicamente a conta não fecha. Tem um monte de gente vivendo de status no mercado. E a grande coisa que eu quero te contar aqui, e eu quero que você pare e não entre nessa vibe, por isso que eu estou te contando os bastidores, é uma coisa muito simples. Cara, o quanto antes você parar de querer viver de status, melhor. Você vai conseguir prosperar quando você parar de querer impressionar pessoas que sequer se preocupam com você. O jogo do poder, ele é um jogo muito sedutor. Eu te falo porque eu, de alguma forma, confesso para você que eu tive alguns dos melhores mentores do mundo. Eu tive um aprendizado que custou muito caro, milhões de reais sobretudo. Eu consegui furar algumas bolhas da sociedade. Me custou muito financeiramente e me custou muito, sabe o quê? Emocionalmente também. As pessoas muitas vezes elas têm medo de mostrar para você ou falar para você que elas também tiveram problemas emocionais ao longo da trajetória delas. E quando eu falo de problemas emocionais depois que tudo isso aconteceu, cara, sabe o que me resultou? Uma coisa chamada síndrome do pânico. Aquela síndrome do pânico nasceu pelo medo que eu tive de perder tudo que eu tinha conquistado. Medo de perder meu posicionamento, pelo medo de perder meu status, pelo medo de ser julgado por pessoas que eu queria impressionar. Isso veio à tona quando eu percebi que eu poderia novamente voltar a estaca zero. Deixa eu te contar uma coisa. Você vai ter dores de cabeça, dores de barriga, dores financeiras, dores mentais ou problemas que de certa forma vão te tirar do eixo. Só que isso vai acontecer, sabe quando? E isso eu descobri nos últimos 2 anos principalmente, quando você de fato estiver desalinhado ao seu real propósito. Se você vive a vida em função do mundo externo, acabou para você. Se você tem concorrentes e você fica olhando para esses concorrentes e eles são um teto, acabou para você. Sabe uma coisa que eu percebi na minha vida? Hoje eu tenho 10 anos de mercado. Eu percebi que a gente muitas vezes se ilude, a gente muitas vezes se motiva por coisas que não são importantes. Conexões genuínas e verdadeiras é você, de fato, estar preparado para ser você. E ser você significa muitas vezes ser impopular. Ser você significa muitas vezes você não aceitar estar em rodas de pessoas que não têm os valores iguais aos seus. E uma das coisas que eu quero te falar você vai chegar no momento de escolher estar na sua paz quando você começar, de certa forma, a se conectar com a sua essência. Você, na verdade, não precisa provar nada para absolutamente ninguém. A única coisa que você precisa fazer é olhar para você, se tem alguma coisa dentro de você que você fala, poxa, daqui 5 anos você vai estar feliz com a sua vida financeira? Daqui 5 anos você vai estar feliz com a sua saúde? Daqui 5 anos você vai estar feliz com a sua vida de relacionamento? Sem mudar absolutamente nada, do jeito que ela está hoje? Se a sua resposta for não, então significa que você tem coisas que você vai ter que mudar. Só que você vai ter que mudar essas coisas por causa de você e não por causa de outras pessoas. A vida, ela muda. A vida, ela vai embora num sopro. Se a vida vai embora num sopro, tão rápido assim, tão frágil do jeito que é, a pandemia mostrou isso. Pessoas com dinheiro e pessoas sem dinheiro também morrendo da mesma forma. Se você não viver o agora da forma que você sempre sonhou, sempre desejou, cara, não é outra pessoa que vai viver. Por muito tempo, eu não estava vivendo o agora, eu não estava vivendo a jornada, eu estava vivendo uma vida artificial, de status, de posicionamento, para te mostrar coisas que, de alguma forma, eu queria, vamos brincar na linguagem popular hoje, eu queria biscoito. Eu não estou mais preocupado com biscoito. Eu não estou mais preocupado em ser popular. Eu estou preocupado em fazer alguma diferença para esse país e para pessoas que são como eu era lá atrás. Eu quero encontrar outros Rafas que também passam dificuldades e problemas, mas que querem prosperar. E uma coisa que eu quero te falar essas dificuldades e problemas, elas vão acompanhar todo o seu período de vida. Se alguém fala para você que é feliz demais e que nunca teve problema, que não tem medo de absolutamente nada, cara, desconfia. E por que desconfia? Porque não existe isso. Não existe isso. Não existe.
Não existe problema se você passa 1, 2, 3, uma semana, muitas vezes, passando e lidando com alguma situação que você tem que resolver, às vezes triste, inclusive. Mas o que você não pode é matar metade do seu mês, passar o mês todo em depressão. Isso você não pode, você não tem esse direito. Inclusive, vamos falar sobre direitos, né? Você não tem o direito, para você ser aquele cara acima da média, você não tem o direito de ficar de mimimi, cara. Você não tem o direito de, ai, nossa, eu preciso de um tempo. Você não tem esse direito. Não tem. Sabe por que você não tem esse direito? Porque o tempo que você está gastando acima do que é saudável, você está comprometendo pessoas que você ama, inclusive. Comprometendo pessoas, por exemplo, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Cara, se você não consegue fazer alguma coisa decente por você, então faça por eles. Mas, entenda, se você quer ser uma pessoa acima da média, você não tem o direito de ficar de mimimi. E você precisa, mais do que nunca, começar a ouvir verdades, mesmo que essas verdades doam. A partir do momento que eu comecei a me reconectar comigo, eu comecei a, de fato, entender. A reconexão aconteceu quando eu estava no leito de um hospital. E eu não sabia se eu ia sair daquilo. Eu sei que eu tive 3 pensamentos que mudaram completamente a minha forma de encarar a vida. O pensamento foi, se eu partir hoje, eu vou partir em paz? E a minha resposta foi não. Digo que minha resposta foi não porque eu não estava satisfeito com a minha vida. 1, porque eu não tinha ainda constituído uma família. 2, porque apesar de todo o relacionamento que eu tenho e a quantidade de pessoas que eu já impactei, eu achava que eu poderia fazer mais. E eu não estava fazendo tudo que meu potencial de fato poderia fazer. 3, sabendo que a vida um dia ela vai acabar, a grande questão é, que legado que eu vou deixar para o mundo? Qual que vai ser a minha mensagem de fato? Para que eu estou vivendo aqui? Apenas para preencher o meu ego? Ou para de fato ser um agente de mudanças? E eu percebi que de alguma forma eu estava distante de algumas coisas que eram importantes para mim. E por isso eu resolvi resgatar a essência disso tudo e encarar uma vida diferente daqui para frente. Essa aqui é o maior ativo do mundo. Só que de uma forma um pouco diferente do que eu entendia antes. Se você vive sem propósito, se você mostra apenas bens, tenha certeza que as pessoas que você atrai, elas não estão preocupadas com o que você é, mas apenas com o que você tem. Justamente porque você não impôs limite. E o verdadeiro limite que você impõe em termos de relacionamento é o quê? O seu posicionamento de vida com base no quê? Nos seus verdadeiros valores. Se você não tiver sincronizado com a sua essência, a chance de você atrair pessoas erradas para o seu ciclo de relacionamento é gigantesco. E quando você atrai pessoas erradas para o seu ciclo de relacionamento, uma mágica não vai acontecer. Se você não tem verdadeiras conexões alinhadas com o seu propósito, olha isso que eu tô te falando, cara. Tem um monte de gente que acha que tem relacionamento, fica postando foto como um papagaio de pirata. Olha eu, os bilionários. Meu amigo, você é amigo desse cara. O dia que você quebrar, esse cara vai estar do seu lado. Quando eu estava prestes a quebrar, eu estava passando um monte de dificuldade. Lembra que eu te falei? No ano 2018, veio um cara do meu lado e falou, Rafa, já passei por coisas semelhantes. Você só tem que continuar andando adiante. Você só tem que continuar andando adiante. E aí ele vira para mim e fala o seguinte, tá doendo para você agora, você está preocupado agora, justamente porque é agora. Mas saiba que daqui 6 meses, essa dor que você está sentindo, se você fizer as coisas certas, ela vai ter diminuído. A única coisa que você tem que ter é paciência, o tempo cura tudo. Sabe quem foi esse cara que falou para mim? Robson Shiba, fundador da Gendai, fundador do Shining Box, foi Shark do Shark Tank. Ele estava me dando conselho, no momento que eu estava passando um momento muito duro. E olha que engraçado, por que ele me deu esse conselho e não se afastou, pelo contrário? Inclusive fazia projeto comigo, fez projeto comigo em Orlando, mesmo no tempo que eu estava passando dificuldade. Sabe por quê? Porque a gente tinha uma conexão de essência, de propósito. Quando você, olha só o que eu vou te falar, os seus negócios, eles podem quebrar. A única coisa que não pode quebrar é você, é o seu coração. Minha forma de pensar o mundo hoje, de construir negócios, de tomar decisões, ela foi completamente modelada porque eu tive, como eu te falei antes, né, alguns dos melhores mentores que eu poderia ter. E você vai ter grandes mentores
na sua vida quando você estiver preparado para eles chegarem. E o verdadeiro preparo está aqui, na escuta ativa que eu te falei. A gente às vezes quer fazer as coisas da nossa forma. Eu também quis fazer do meu jeito, várias vezes. Eu não escutava. E eu não escutava por causa do meu ego e por causa do meu orgulho. Quando você tirar o ego e o orgulho da sala, meu querido, você vai perceber que isso vai começar a voar muito. E uma das coisas que eu quero que você comece a observar e prestar muito atenção é: poxa vida, da fonte que você está bebendo conteúdo é apenas ego? Ou é verdade? Você hoje vive apenas o seu ego ou você quer viver a verdade? E por que eu te falo isso, por mais filosófico que pareça? Porque em dado momento o meu ego ele era tão grande que eu não conseguia ouvir as pessoas, e eu também só bebia coisas de pessoas que tinham um ego maior do que o meu, porque eu achava que aquelas pessoas eram referência, e eu não dava atenção para pessoas que às vezes tinham grande sabedoria. Uma coisa que eu percebi ao longo da trajetória da sabedoria é que dinheiro não é sinônimo de sabedoria. Muita gente vai falar para você que, nossa, por causa das centenas de milhões que ele possui, é por isso que essa pessoa, digamos assim, é qualificada para te mostrar determinada coisa. Ah, é mesmo? Cara, tem um monte de político corrupto que tem centenas de milhões de reais na porcaria do banco deles, roubando o seu dinheiro. Então, já que ele é muito mais rico do que você, então você pode ouvi-lo e ter os conselhos dele? Cara, não é sobre dinheiro. Sabedoria não é proporcional a dinheiro. Tem um monte de sábio que não necessariamente é tão milionário como você imagina. E eu quero que você quebre essa tradição que tem, de certa forma, se formado dentro da internet, porque agora parece que você só pode escutar quem tem 9 dígitos na porra da conta. Meu amigo, não é sobre os 9 dígitos, é sobre a continuidade e perpetuidade de uma coisa chamada o quê? Propósito. Chegou a hora de você começar a se conectar com pessoas que têm de fato causas. Por que essas pessoas de fato levantam? Por que de fato essas pessoas ensinam? Por que de fato essas pessoas elas vão, de certa forma, criar negócios? Se você for ver o homem mais rico da humanidade hoje, Elon Musk, se ele, de certa forma, se bastasse apenas pelo dinheiro, ele tinha parado quando ele vendeu a primeira empresa dele por $1 bi. Ele pegou tudo isso que ele pegou da venda dos negócios que ele tinha e investiu num negócio extremamente incerto. Só que hoje esse cara, ele está fazendo foguete até mesmo da ré. Olha que engraçado, antigamente isso era impossível. Não acreditando no impossível, foi lá e fez. Só que muito mais do que isso, se você for ver, a maior parte dos negócios que ele empreende hoje são diretamente ligados a causa e propósito. Eu particularmente hoje estou mais conectado a mentes que têm causa do que mentes que necessariamente têm muito dinheiro. E sabe por que isso? Porque muitas vezes, você pega, por exemplo, Muhammad Yunus. Esse cara, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E esse cara, ele foi um dos caras que revolucionou uma coisa chamada de política de microcrédito. Ele fez isso na Índia, para fazer com que pessoas menos assistidas tivessem acesso a dinheiro para empreender suas ideias, empreender sua vida. Começa a desvincular apenas sucesso material financeiro da possibilidade de você aprender com pessoas. Só que talvez por uma questão de status você não está ouvindo essas pessoas. Quando você perceber que o seu valor de vida ele não é definido somente pelas coisas que você fez no passado, talvez as falhas que você teve no passado, meu amigo, você vai estar preparado para dar um passo adiante e viver a vida maravilhosa que você pode viver pelos próximos 10 anos, 15 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos. Você tem uma vida gigantesca pela frente. A única coisa que você tem que fazer é o quê? Desapegue do passado, mesmo que esse passado seja maravilhoso. Mesmo que no passado você tenha tido as maiores conquistas do mundo. Se você ficar apegado às suas conquistas do passado, você nunca vai estar aberto para conquistas do futuro. Se você não veio de uma família rica, uma família rica tem que vir de você. E uma família rica só vai vir de você quando você decidir se tornar um outlier, decidir se tornar extraordinário, decidir romper a barreira e entender e aprender com os seus erros e com os erros dos outros. Quando você decidir parar de julgar, quando você decidir parar de agir apenas pelo ego, apenas para mostrar para as outras pessoas como você é bom e poderoso.
Cara, você não tem ideia como esse vídeo que eu tô gravando pra você hoje seria desconfortável eu gravar se fosse, por exemplo, em 2018, se fosse em 2017, se fosse em 2016, quando eu tava vivendo o auge da minha arrogância, como algumas pessoas que talvez você conheça hoje e você percebe que tá vivendo o auge da arrogância. Cara, a coisa que eu mais quero, na verdade, é estar tranquilo no meio da rua e abraçar as pessoas e mostrar para as pessoas como eu sou humano, porque de fato eu sou humano. Não tem absolutamente nada diferente de mim em relação a você. Não é o tamanho da minha conta bancária que vai gerar um abismo entre a gente, até porque eu sento com bilionários que são mais simples do que esse bando de pessoas que faz 1 milhãozinho, 100 mil reais, ou seja quanto for, na porcaria da internet e se acha a última bolacha do pacote. Como são vazios. Você tem uma escolha a ser feita. Você não precisa estar conectado apenas com essa egrégora. É uma egrégora que é vazia. Tira todo o dinheiro dessas pessoas e vê se essas pessoas conseguem ser felizes. E sabe por que eu tô aqui sentado nesse sofá? Tem 2 lados aqui, ó. 2 lugares. Porque, na verdade, eu adoraria estar com você aqui do meu lado. Ou desse lado. Você que está aqui. Cara, esse sofá é nosso. É nosso. Não é apenas meu. Eu poderia ter pego uma única cadeira, mas não. Eu quero, na verdade, estar cercado de pessoas que são iguais a mim. Eu não sou diferente de absolutamente ninguém. Eu também tenho sonhos, eu também tenho desejos. Tem um monte de coisa maravilhosa que vai acontecer na minha vida. Tem um monte de desafio que eu vou ter que superar todos os dias. Não somos diferentes. A única diferença talvez é que eu já decidi o caminho que eu quero trilhar. Você pode decidir, sobretudo, não estar nesse sofá comigo e estar no sofá com outras pessoas que de repente você admira. Eu não estou buscando aqui ser admirado, eu estou cagando para isso. Você não precisa me admirar, mas você precisa fazer alguma coisa. Eu não quero idolatria. A única coisa que eu quero mostrar para você é, comigo, cara, não existe palanque, púlpito e... Cara, eu não sou melhor do que você. Pelo contrário. Eu tenho diferentes experiências do que você talvez e alguma coisa que eu acredito que eu posso te ensinar e te direcionar. A partir daqui, a única coisa que eu quero fazer é o seguinte, de fato. Pegar na sua mão, te arrastar para esse sofá e te ajudar com o melhor do que eu tenho. A única coisa que eu te prometo é sinceridade do meu lado. Não te prometo que eu não vou falar coisas duras. Não te prometo que você não vai escutar alguns palavrões. Não te prometo que você, de certa forma, não vá se deparar, talvez, com alguns discursos impopulares. Mas, no fim das contas, isso tudo que eu estou te falando é da minha essência, é do meu coração. É aquilo que eu quero falar. É a voz que eu quero que seja lembrada sobre Rafa Prado aqui nesse mundo. Porque eu não vim nesse mundo para ser popular, eu não vim nesse mundo para ser querido e tão pouco bajulado. Eu não vim nesse mundo para ser guru, querido. Eu tô pouco me linchando para ser guru. Eu não vim nesse mundo para ficar ostentando status e posicionamento. Mas eu vim nesse mundo para provocar. Eu vim nesse mundo para ser um agente de mudança. E eu vim nesse mundo para recrutar pessoas que de fato querem ter uma vida diferente. Rafa Prado, ele que saiu da periferia de São Paulo e acabou chegando nas rodas de bilionários. Rafa is an amazing human being and friend, and there's nobody better to do business with than having a great leader. It was not just about ideas, it was about the application of those ideas. Rafa Prado está de parabéns, não só pela seleção dos palestrantes, mas também pela seleção do público, foi extraordinário. Um cara que eu admiro muito, um cara extremamente inteligente, com uma capacidade empreendedora fora do comum. Ele consegue reunir gente de tudo que é tipo de negócio. E Rafa Prado, você é um cara de sucesso e sei que trabalha muito.
Você que é o cara mais poderoso em networking no Brasil. Rafa, que é uma figura incrível, muito importante no meu processo aqui de plano B da minha própria vida, de me tornar um agente de transformação das pessoas. Rafa, parabéns pra você, maravilhoso todo esse sucesso. Um beijo, você merece.